Você sabe por que as teclas do seu teclado estão posicionadas da maneira como se encontram hoje? Ou ainda por que a combinação de teclas Ctrl, Alt D e O foi escolhida para se tornar um comando de acesso ao gerenciador de tarefas? Essa e outras perguntas são parte das curiosidades sobre o teclado que você verá no vídeo de hoje. Muitas vezes nem nos damos conta da razão pela qual as coisas são como são. O teclado, por exemplo, é um desses itens ao qual dedicamos boa parte do nosso dia, mas sem se perguntar por que as coisas que aprendemos são dessa maneira. Portanto, vamos conhecer agora algumas histórias por trás das teclas que tanto batemos no dia a dia. QWERTY. Por que as teclas estão posicionadas dessa maneira? Se você fosse fazer uma lista de teclas, é bem provável que você as colocasse em ordem alfabética, não é mesmo? Porém, nossos teclados não são assim. Eles adotam o chamado padrão QWERTY, nome dado em função da disposição das teclas na linha superior. Mas por as teclas foram colocadas desse jeito? A ideia foi do norte-americano Christopher Layton Scholz. Segundo um estudo da Universidade de Kyoto, a ideia de posicionar letras como o Z e o S próximas era de facilitar a transcrição de sinais em código Morse. Além disso, o layout das teclas impedia que as pessoas teclassem muito rápido, o que acabava emperrando algumas máquinas de escrever. Por que há um tracinho nas teclas F e J? Olhe para o seu teclado agora e veja as teclas F e J. É bem provável que você tenha descoberto que essas duas teclas têm um risquinho logo abaixo da letra. Por que só elas têm esse destaque e as outras não? A resposta tem a ver com a sensação tátil de localização das teclas. Em teoria, a partir desses dois risquinhos você conseguiria posicionar as suas mãos no teclado sem precisar olhar para ele. Elas funcionam como se fossem guias. Para as pessoas com deficiência visual, essa indicação é fundamental como referência. Será que você consegue encontrar as teclas sem olhar para elas? Por que a combinação Ctrl Alt D foi escolhida para reiniciar os PCs? Se o computador travou, o que você faz? Pressiona Ctrl Alt D para reiniciá-lo, certo? Mas por que a combinação dessas três teclas foi escolhida para essa função? A resposta dessa curiosidade nos leva aos anos 80, quando o engenheiro de software David Bradley queria implantar uma espécie de botão de pânico nos computadores. Porém, ele não queria que essa combinação de teclas fosse de fácil acesso, para evitar toques acidentais. Assim ele escolheu Ctrl, Alt que estão do lado esquerdo, e Del, que está do lado direito do teclado, de forma que o comando só possa ser acionado com duas mãos. A solução, no entanto, se tornou mais popular do que eles poderiam imaginar. O padrão WASD nos jogos veio de onde? Se você costuma jogar games no teclado, certamente já percebeu que existem uma série de padrões entre os jogos. As teclas WASD, por exemplo, servem para fazer o personagem se movimentar pelo cenário, imitando o funcionamento das setas do teclado. Mas quem foi que decidiu que deveria ser assim? O jogo responsável por padronizar essas teclas foi Half-Life, mas o primeiro registro do WASD foi em um torneio do Game Quake, em 1997. John Carmack, criador do game, viu o vencedor da competição, Dennis Treshfond, usando essa combinação no jogo Quake 2 e decidiu incorporá-la como padrão em seus jogos.